Boa noite, aqui estamos mais uma vez para a última parte do dia de hoje, do primeiro seminário GT Epiteto, e hoje temos o Danilo Costa Leite, que é doutor em filosofia pela USP, que vai falar sobre o hino a Zeus de Cleantes. A palavra é sua. Bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Aldo, pelo convite aí. Estou muito feliz de poder fazer parte desse GT de filosofia, né? Filosofia estoica, né? E espero poder ajudar os trabalhos aí do nosso grupo a ajudar a avançar um pouco, né? Então, pretendo, qualquer problema no áudio, vocês me sinalizem, porque é comum meu equipamento aqui falhar no StreamYard, tá? Tudo bem. Bom, eu fiz alguns slides só para guiar um pouco a nossa fala, para as pessoas verem um pouquinho como que funciona o trabalho com esse hino do filósofo Cleantes, né? Aí eu peço para o Aldo, se possível, passar para o próximo slide. O hino, né? Ele foi composto pelo Cleantes de Assos, né? Esse filósofo que é o segundo escolarca, o segundo líder do estoicismo, e ele sobrevive somente em um manuscrito, né, como está aí no nosso slide, né? Então, existe um manuscrito que hoje pertence à Biblioteca Nacional de Nápoles, né? O próximo slide é um pequeno recorte do que é esse manuscrito, né? Eu tive acesso. Eles são muito gentis, né? Essa equipe de bibliotecários de Nápoles. Eles me comercializaram uma cópia fotográfica, né? Então eu tenho uma cópia que eu pretendo incluir na minha. Isso aí, Aldo, perfeito. Que eu pretendo incluir no trabalho de pós-doutorado que eu estou começando agora, né? Então, meu trabalho vai ser um pouco de revisão da tese de doutorado para tentar produzir um manuscrito, uma obra a ser publicada com os fragmentos revisados e comentados do Cleantes de Assos, né? Então, aí vocês podem ver na tela como que é esse trabalho mesmo de leitura do manuscrito, né? Vocês vão ver aí é um pouquinho difícil de ver, mas na primeira linha do recorte que eu fiz, abaixo no slide, no fim da linha, vocês têm uma letra que parece um X, né? Mas que na verdade é um K. E é justamente onde começa a citação do nosso hino de hoje, né? O Cudiste, né? É onde começa. Parece um X no fim da primeira linha, e é onde começa o famoso hino a Zeus de Cleantes, né? Então, algumas informações, né, para começar a nossa conversa. O Cleantes, ele é um dos poucos filósofos que também ficou famoso pela atividade literária dele, né? E eu acho que é importante dizer que essa atividade literária do Cleantes é totalmente submetida ao projeto filosófico estoico, né? Então, o Cleantes, ele é muito desacreditado foi muito desacreditado no passado, porque ele teria sido excessivamente religioso, né? Então, não quero aqui apresentar uma outra razão para as pessoas acharem que ele é menos filósofo, né? O Cleantes, ele é um filósofo que está sendo relido agora nos últimos 30 anos, né? Muitos trabalhos apareceram, sobretudo desde 2000 eu coloquei 2015, mas é 2005, tá no slide, desculpa. É 2005 essa obra. Então, desde 2005, por exemplo, vocês têm essa obra muito importante do professor em Stellenbosch, na África do Sul, sobre o hino a Zeus, né?
Então, o Cleanthes, ele ficou famoso pela atividade literária e ficou famoso, obviamente, pela atividade filosófica, né? No caso aqui, para contextualizar, né, ele é muito importante para o Epiteto, por exemplo, por causa do pequeno hino a Zeus e ao destino, que é citado muitas vezes na obra de Epiteto, né? Se eu não me engano, no manual é citado uma vez, e nas diatribes, né, nos discursos, é citado, se eu não me engano, 4 ou 3 vezes, né? E é a nossa fonte mais confiável para esse pequeno hino, é o Epiteto, né? O hino, esse pequeno hino, ele é citado outras vezes também, mas é atribuído a Sócrates e a Eurípides. E como ele é citado muitas vezes pelo Epiteto atribuído a Cleanthes, então a nossa fonte mais confiável é o Epiteto, né? Aí eu pediria para o Aldo passar para o slide seguinte. Eu tô abordando direto aqui o hino, né? Porque o nosso tempo é relativamente curto. Então, vou falar um pouco sobre. Eu já introduzi um pouco algumas características do pensamento do Cleanthes, né? Da maneira como ele ficou famoso, né? O Cleanthes, ele é um pensador muito interessante, né? Porque os fragmentos dão a entender, eles sugerem que o Cleanthes ele tinha uma certa tendência, ele polemizou muito com Crisipo, né? Uma característica do corpus cleanteano são várias polêmicas com Crisipo, por exemplo, sobre a definição de virtude, né? Se a virtude é a vida de acordo com a natureza pura e simples, ou como Crisipo gostaria, segundo a natureza do universo e a natureza humana. Outro ponto de polêmica entre Cleanthes e Crisipo seria, por exemplo, se a virtude ela é suscetível de perda. Então, boa noite, Tainã, Bueno, muito obrigado pela audiência aí. E se ela é suscetível de perda, né? O Crisipo diria que ela é suscetível de perda, segundo Diógenes Laércio, né, claro. Então, o nosso trabalho fragmentário aqui, né, de estoicismo antigo, tem esses problemas, né? São os textos disponíveis, né? E para o Cleanthes, não. A virtude é insuscetível de perda, ela não pode ser perdida de modo nenhum, né? Desculpa, boa noite a todos e todas, né? Tá certo. Então, haveria uma característica no corpus cleanteano que é uma tendência uma das tendências, né? Uma tendência unitarista, vamos dizer assim, né? A encontrar grandes teses unitárias ou grandes teses unificadoras, sistematizadoras, mas que é muito difícil distinguir exatamente, né? Porque a figura do Crisipo é uma figura enorme, né? E que refunda o estoicismo. Então, uma parte dessas reflexões cleanteanas, elas são um pouco superadas ou elas ficam à sombra do que o Crisipo fez, que é enorme, né? Então, não há dúvida disso. Então, a gente tem que lidar com isso estudando Cleanthes, né? Então aí, no caso, né, para falar especificamente, para introduzir o nosso poema filosófico, ele é um poema composto exatamente de 39 versos, embora um dos filólogos do fim do século XIX tenha proposto um verso a mais, eu quero acreditar que esse poema, esse hino, ele tem exatamente 39 versos, né? E eu vou apresentar uma razão para isso. Não é exatamente uma discussão filosófica, mas tem consequências filosóficas também, né? Então, eu acredito que são 39 versos exatamente, né? Trata-se de um texto religioso e filosófico, né?
Então, aí eu já trago o primeiro problema para o nosso grupo, sobre como esse poema deve ser lido, ou como ele foi efetivamente lido por estoicos e por outros filósofos. É muito difícil determinar a história desse poema, justamente pelo que eu apresentei antes, né? Ele sobrevive somente em um manuscrito. Uma das cópias da antologia de Stobel, né? A cópia similar que existe em Paris, ela não tem essa folha específica, né? A folha que está no slide anterior, existe uma parte toda do manuscrito de Stobel que não consta do, de um dos parisinos, né? De um dos manuscritos parisienses. Então, o que vocês estão vendo aí, esse manuscrito farnesino 3D15, ele é uma parte, uma porção de Stobel que só existe em Nápoles, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito, trabalho de filologia e de reconstrução textual e de edição, ele precisa ser feito diretamente em Nápoles. Então, a boa notícia é que só existe um manuscrito, né? A má notícia, né, para quem trabalha com filologia, é que isso empobrece muito, né, a capacidade de construir, reconstituir um aparato, né? Mas é o que tem para hoje, vamos dizer assim. Então, no slide seguinte, eu apresento já esse problema, né? É difícil saber como o poema foi efetivamente lido por estoicos e por outros, né? Existe uma passagem importante na discussão sobre as causas, em Crisipo, que é relatado pelo Ausônio, nas noites áticas, né? Em que Crisipo apresenta uma alegoria para explicar o que seria a teoria das causas, né? Uma metáfora, né? Que é menor, né? Não chega a ser uma alegoria. Que ele fala sobre uma pedra rolada que é arremessada para lá e para cá. Então, quando ele está falando sobre causas imediatas e causas principais, ele apresenta essa questão, né? Que a pedra ela tem essa forma rolada, que é uma desgastada, e que existe uma causa imediata, que seria, por exemplo, um impulso, um pequeno toque, um leve toque nessa pedra, mas que a pedra, por sua própria natureza, ela rola de determinado modo. Eu desconfio que uma parte do poema do Cleantes faça uma pequena referência a isso, e é justamente uma parte que não existe no nosso manuscrito. Então, eu quero acreditar, né, acho que aí é realmente um guesswork, né, é um wishful thinking mesmo, né, uma coisa assim, gostaria, existe um texto dos anos 70 que propõe uma reconstrução com essa parte da pedra rolada. No nosso poema a gente vai ver isso daqui a pouco, né. Bom, o Cleantes, como eu dizia, ele é um virtuose literário, né, e ele usa desse conhecimento retórico poético para os propósitos teológicos e filosóficos, né. Como todo hino religioso, ele está totalmente dentro do marco da tradição do exâmetro datílico, e ele lança a mão desse esquema ínico religioso, né? União de tempos, o tempo cosmológico e o tempo humano, união de lugares, a fulcralidade do centro do hino, né? Do centro do argumento, né? Na verdade, não é literalmente o centro do hino. E a fuga a partir do centro. Então, o hino, os hinos religiosos, em tese, eles tendem para o centro do argumento, e, de certo modo, o hino ele é explicado a partir do centro, o argumento, né? O argumento do hino é explicado a partir do centro. E aí, de novo, dentro desse marco, o hino é dividido em 3 partes: invocação, argumento e prece. Até aqui, Cleantes ele está
totalmente dentro do marco do gênero literário. O argumento ele pode ser dividido, por sua vez, em três partes, né? Existem outras maneiras de dividir e eu acho que isso é aberto à discussão, e o interessante é a discussão mesmo, né? Eu estou propondo três, que é uma esquemático, né? Uma descrição do governo de Zeus, Zeus que restaura a ordem e a harmonia, e aí eu acho que é aberto à nossa discussão, se ele restaura essa harmonia apesar do conflito, ou se ele restaura essa harmonia Danilo, eu acho que não estamos te ouvindo. Você está me ouvindo? Me ouve agora? Me ouve, Aldo? Agora sim, agora Voltou? sim. Voltou. Perfeito, ótimo. É o meu equipamento aqui que dá esse problema. Então aí eu propus essa divisão do argumento em três partes, né? Então para a gente discutir mesmo, né? Como que isso funciona, né? Descrição do governo, Zeus restaura a ordem e a harmonia e a recalcitrância humana. Então o hino a Zeus ele é muito conhecido para essa discussão sobre a teodiceia, né? A questão sobre como se justifica cosmicamente a existência do mal, né? Se o mal de fato existe no cosmos ou não, né? Então essa é uma pergunta interessante, né? E uma pergunta que Acho que sumiu de novo sua voz. Não. voltou a funcionar? Agora sim, voltou. Enfim, desculpa. Vamos para o próximo slide, que eu acho que a gente já avança aqui na nossa conversa aqui. Aí eu propus uma leitura, né, dos versos, né? Se o Aldo puder passar para o próximo slide, eu não sei se você está me ouvindo. Isso, ótimo. Legal. Então aí é justamente aquele ponto que eu apresentei no manuscrito, né? Gloriosíssimo entre os imortais, de muitos nomes, onipotente sempre, Zeus, fundador da natureza, governante de tudo com lei, salve. Pois o lícito é que todos os mortais se dirijam a ti, já que nascemos de ti, imitação de Deus, legatários únicos entre os seres que vivem e se arrastam, mortais sobre a terra. Por isso te comporei um hino e tua potência sempre canto. Então, bom, acho que vai sem dizer aqui para os nossos colegas do GT, né, a importância que tem essa figura de Zeus, né, para a teologia estoica, né. E aí a primeira coisa que eu destaco é o que nós deveríamos pensar a respeito desse poliônime, né? Esse Zeus de muitos nomes, né? Isso aparece em outras partes do corpus cleanteano, né? Para falar só de Cleantes, né? Isso aparece em Diógenes Laércio, né? De maneira muito clara, né? Zeus recebe muitas denominações, né? Conhecido por muitos nomes, né? E como que a gente deveria interpretar isso, né? Se isso é uma maneira de absorver o panteão tradicional, que eu acho que no caso do Cleantes, né, quando ele escreve um hino religioso, isso está em jogo, né? Não é exatamente o ponto
de teologia estoica, né, de novo, mas é um ponto relevante no caso do Cleantes ao escrever um hino religioso. Mas o mais importante é pensar sobre os muitos aspectos de Zeus, né? Então, esse Zeus que é causa, esse Zeus que é vida, né? Justamente uma pesquisa etimológica famosa, né? Sobre o nome de Zeus, né? E que vem desde antes dos estoicos, na verdade, esse trabalho a partir do paradigma do nome de Zeus, né? Então, isso está em jogo aqui nesse poema, né? Os muitos aspectos de Zeus, eles são importantes para entender a maneira como o Cleantes está evocando essa divindade, essa figura teológica central, né, para a teoria estoica, né? Então, aqui, esses atributos que são totalmente alinhados à doutrina estoica, né? O atributo de governo, o atributo de fundação, né, de criação, né, archegé, né, physios archegé, nomo metapanta kybernon. Então aqui já aparece claramente a figura da lei, né, a figura do governo. Isso tudo dentro de um contexto de evocação religiosa, né? Então, o hino ele é interessante porque ele é multicamadas, né? Vamos dizer assim. Ele admite camadas de leituras que, de certo modo, eu acredito, sugerem um uso. Eu acredito que o uso que esse poema teve foi realmente um uso protréptico, propedêutico, né? Então você podia fazer simplesmente um estudante memorizar esse hino, né? E pouco a pouco esclarecer os pontos do hino a partir de outras obras estoicas, né? Então, acho aqui o nosso destaque. O nosso destaque aqui fica para todos os versos aqui são importantes, né? Então, e por último, então, para começar essa nossa discussão hoje aqui, eu só aponto esse problema no verso 4, aí, né, no quarto verso, né? Exugar, genomesta, theou, mime, malacontes, né? Então aí nós teríamos um problema de reconstrução do texto, né? E aí eu adoto um texto que é do Meyer, né? Que é um professor dos Países Baixos, mas sobretudo pensando o seguinte, né? O que importa nesse verso é que existe uma dádiva, existe algo que Zeus concede aos seres humanos, né? Aí existe muita discussão se Zeus concede uma porção se o ser humano é uma cópia de Zeus, de certo modo, porque Zeus, a partir do que ele concede ao ser humano, o ser humano seria capaz, de certo modo, imitar essa divindade, ou se os seres humanos seriam uma espécie de eco, que é outra reconstrução desse verso, né? De certo modo, a razão humana que ecoa a razão divina. E aí eu fico com a posição desse professor dos Países Baixos, que o que importa aqui seria, para não adotar uma posição muito marcada, é pensar em uma dádiva divina que faz com que sejamos, de certo modo, aproximados de Zeus, né? Então, essa é a informação relevante aqui. E aí eu já aponto uma coisa que depois vai ecoar
na prece, na última porção do hino, que é um significado ampliado, um significado filosófico que o Cleantes vai dar para a ideia de canto, né? Para a própria ideia de cantar um hino, né? A capacidade que o ser humano tem de cantar um hino em louvor à razão divina, de certo modo, depende dessa dádiva divina. Então, Aldo, se você puder passar para o próximo slide, aí a gente começa a falar do nosso argumento do nosso hino. Isso, maravilha. Bom, eu vou ler rapidamente aqui a tradução, né? A ti, de fato, este universo todo girando ao redor da Terra obedece, aonde quer que o leves, e é, voluntariamente, dominado por ti. Aí, voluntariamente, pode ser um pouco pesado, mas é só para relembrar essa ideia do recon, né, que está lá no grego, né? Dado que possuis um servidor tal sob as invencíveis mãos, bigume, requeimante, sempre vivente, raio. Aí eu estava tentando reproduzir o trícolon do grego, né? Então é um trícolon com um número crescente de sílabas, né? Ampheke, pyroenta, aesdoonta, keraunon, né? Então os três epítetos eles têm um número crescente de sílabas, é um detalhe, né? Por cujo golpe todas as obras da natureza se completam. Teleitai. Isso aí é uma conjectura aceita por 95% do aparato da crítica ao poema, né? Com ele, tu diriges a razão comum, que através de cada coisa perpassa, mesclando grandes aos pequenos lumes. Ó tu, quão supremo te tornaste, imperador através de tudo. Eu vou explicar. Essa tradução está esquisita, mas eu vou explicar por quê, né? Nenhuma obra acontece sobre a terra sem ti, Nume, nem na esfera etereal divina, nem no mar, exceto as ações que os maus praticam por sua própria estupidez. Bom, o primeiro destaque aqui é um ponto muito discutido na literatura secundária, é a questão logo o primeiro verso, né? A ti, de fato, este universo todo girando ao redor da Terra obedece. Então, haveria ou não uma referência a Aristarco, né? Esse famoso matemático e geômetra do século III, que teria construído um modelo heliocêntrico para explicar o universo, né? E Cleantes aqui estaria tomando uma posição clara, explícita contra Aristarco, né? E um dos fragmentos que as pessoas utilizam para apoiar essa visão é um fragmento em que Cleantes ele condena Aristarco por impiedade, né? Como se retirar a Terra do centro do universo teria sido um ato contra a ordem divina, de certo modo, né? Então, Cleantes, ele explicitamente, em um fragmento, ele diz que Aristarco deveria ser condenado por impiedade. E aí, logo, esse primeiro verso traz essa questão, né? O nosso verso seguinte, ele já traz um marco que é muito trabalhado por Epiteto, né? E justamente o argumento central do pequeno hino a Zeus e ao destino, né? Reikenages,
kai hekon hyposeio krateitai, né? Então, onde quer que o leves, e é voluntariamente dominado por ti. Então isso é muito importante, né, para a teoria estoica, né? O fato de que a providência divina, bom, aqui no GT eu não preciso relembrá-los disso, né? Vocês são carecas de saber, eu também estou ficando careca de saber disso, né? Então, só para os colegas aí depois refletirem comigo a respeito do nosso tema aqui, né? E aí o verso seguinte, então, que seria uma referência muito clara ao papel que o fogo teria na, na administração desse universo, né? Aqui no caso, o fogo, ele aparece como um atributo do raio, né? Porque a gente tem que lembrar sempre que o Cleanthes, pelo fato dele dominar o cânone literário ínico, ele é capaz de fazer, de criar essas camadas de leitura, né? Então, enquanto o hino sugere que o instrumento de Zeus é o raio, claramente existe uma relação, de uma certa inversão, né? Aqui. Então, aqui o raio, o que é atributo se torna o núcleo do instrumento, e o núcleo do instrumento se torna atributo. Então, o raio, ele se torna um instrumento, e o fogo se torna um atributo do raio. Sendo que a gente sabe, né, que na teoria estoica, pelo menos nessa etapa, vamos dizer, pré-crisipeana, o fogo, ele tinha um papel muito relevante para cosmologia estoica, né? Então, isso é o que está sugerido aqui no texto, né? Mas numa certa entrelinha, né? Cleanthes não deixa de mencionar o fogo, mas ele faz questão de evocar o imaginário religioso tradicional, né? Bom, e aí o próximo ponto que eu gostaria de destacar é a figura etimológica, né? Vocês têm aqui, quem me lembrou disso foi o meu professor de grego, quando eu ingressei no doutorado, o Márcio. Eu não sei se o Márcio está, provavelmente, não sei se ele está assistindo, mas o Márcio que me fez notar isso, né? Que se vocês observarem o verso aqui, o nosso verso Hoisu kateusunes koinon logon, hos diapanton, ele que me fez notar isso, né? Que se o dia não estivesse presente, aqui está destacado em violeta, né? Se o dia não estivesse presente, o verso faria sentido também, né? Então aqui eu acredito que o Cleanthes, né, justamente por uma certa estética helenística, que é uma estética eruditíssima, né, muito erudita, né, aqui o Cleanthes está claramente evocando a figura etimológica, né, pensando no paradigma heteróclito do nome de Zeus, né. Então aqui, quando eu digo, por exemplo, com ele tu diriges a razão comum, que através de cada coisa imperador através de tudo. Então haveria outras maneiras de falar sobre essa ideia de que Zeus governa tudo, simplesmente governa tudo, né? Mas aqui está muito claro que é importante para Cleanthes destacar essa ideia de que, de certo modo, ele perpassa as coisas, de certo modo, enquanto causa dessas coisas, né? Então aqui, hos dia panton, né? Basileus dia pantos, né? Então acho que é uma informação relevante aqui, né, para o nosso hino, justamente para reforçar, né? E eu acredito que isso também
Isso também leva água para o meu moinho, né? Porque aí é mais fácil pensar em como o valor propedêutico que esse poema pode ter, né? Pouco a pouco, apresentar numa releitura, abordar com um neófito, né? Quem está aprendendo sobre estoicismo, abordar a importância de se pesquisar a etimologia dos epítetos, ou, nesse caso específico, explicar por que existe um paradigma heteróclito para o nome de Zeus, né? E o hino serviria para isso, né? Para refrescar a memória dessa pessoa, para essa pessoa se relembrar, né, de como Zeus está em todas as coisas, como que ele perpassa todas as coisas, né? Então isso tudo é muito importante. Depois vocês vão ver que nos versos seguintes, eu acredito que exista uma aliteração, né? Então o delta, ele aparece muito no verso seguinte também, né? Su, dicha, daimon. Então isso tudo reforça também, né? Eu acho que o Cleantes, ele soube utilizar esse virtuosismo literário a favor do ensino do estoicismo, né? Embora ele não tenha sido mais famoso, ele não era muito famoso pela oratória, né? Diziam que o Ariston de Quíos era mais famoso, né? Que ele era uma espécie de sirena, né? Que ele disputava e compartilhava os discípulos com Cleantes. Mas também isso é um trecho de Temístio, né? Isso é um trecho de Temístio, dizendo que ele tinha uma amizade muito grande com Cleantes, né? Mas que eles compartilhavam os discípulos. Bom, aí por último a gente já entra no nosso tema, o tema pelo qual ele é mais famoso, o hino, né? Para além do governo de Zeus, é mais famoso pela questão da Teodiceia da origem do mal, né? Os maus, eles, por sua própria estupidez, eles, eles de certo modo, eles fogem à ordem divina por sua própria estupidez, né? Aí é importante pensar nessa anoia, né? Então, esfeteras e anoias, isso é uma referência direta à Odisseia, né? O começo da Odisseia, mas também há a ideia de agnoia, né? A ideia de ignorância. Então, isso tudo está em jogo aqui, né? Então, o Aldo, ele estava passando o slide, é um sinal de que eu tô falando muito devagar. Então, vamos pro próximo slide, Aldo. Se for possível, passar pro... Perdeu? Perdeu o Não, áudio. tá ótimo, continua assim. Eu pensei que você queria já o outro, por isso que eu passei. Mas seu ritmo está excelente. Ah, não, tá bom. Mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre a Teodiceia, né? Não vai ser por falta de ter uma parte inteira só sobre isso, né? Bom, aí eu vou direto para o fulcro, né? O que eu chamei de fulcro do hino, né? Pensando naquela ideia de centralidade, né? Como que o Cleantes ele consegue controlar o cânone, ele consegue controlar a referência ao gênero ínico e criar um artefato filosófico que serve para muitos fins, né? E aí, se vocês notarem, nós começamos no verso 18. Eu vou começar com isso porque, para mim, isso é um pouco chocante quando eu me dei conta disso pela primeira vez, né? 18, 19 e 20. Observem que no verso 20, eu destaquei o verbo synermokas, né? Esse verbo synermokas, ele é a única ocorrência nesse hino inteiro nas reconstruções, né? Aqui, todas as reconstruções que eu conheço. É a única ocorrência no hino inteiro de um verbo com o aspecto do perfeito. E olha só que interessante o verbo que o Cleantes foi escolher para utilizar o perfeito, né?
que é um aspecto comparado ao infectum e ao auristo, ele é um aspecto relativamente pouco utilizado, né? Comparativamente, né? Ele é bastante utilizado, não estou dizendo que não é utilizado, mas, de todo modo, no poema inteiro, é o único momento em que ele usa um verbo no perfeito. E ele foi escolher justamente depois do 19º verso, a metade do 20º. Então, aqui nós estamos exatamente a 19 versos e meio do poema, que mais ou menos, aqui eu estou fazendo uma analogia entre matemática e poesia, né? Isso é complicado, não tem muito a ver, né? Aqui é o começo da segunda metade do verso, mas que é precisamente a metade de 39, né? 19,5. Então é por isso que eu acredito que esse poema ele tenha sido composto exatamente com 39 versos, né? Ele escolhe, como eu dizia no começo, não necessariamente o centro do argumento ele está exatamente no centro de um hino, né? Mas o Cleantes, como os helenísticos faziam, né? De uma maneira muito erudita, muito rebuscada, O seu som novamente, Danilo. Voltou, Aldo? Perfeito agora. Voltou? Tá mais ou menos. Voltou ou não? Agora sim, agora sim. Legal. Então, isso é uma... Eu acredito que é uma razão, na minha opinião, uma razão pela qual né, você tem aí 19 versos e meio, né? E aí a ideia central, que eu acho que merece mais discussão ainda, eu não encontrei muitos pontos na literatura discutindo especificamente sobre a importância que tem esse verbo aí no perfeito, né? Mas vamos à leitura da tradução que eu propus aí, né? Tu, todavia, tens a ciência de os pares arrumarem pares, e ordenar o desordenado, e o não amado para ti é amado, pois assim harmonizaste tudo no uno, o que é bom com o que é ruim, de modo que a razão una e sempiterna de tudo venha a ser. Então, olha só, esse é claramente o centro do poema, né? Para além do nosso problema sobre a existência ou a relevância do mal, para além das características, se o fogo é um instrumento de Zeus ou não, ou se o fogo, de certo modo, é um aspecto de Zeus, né? O fogo naquele sentido que a gente conhece, né? Uma parte do uma parte do pneuma, né? Uma parte do corpo, né? Uma parte corpórea desse logo seminal, né? Para além disso tudo, o que é importante em termos de cosmologia, de teologia, está um pouco aqui, né? Então, é preciso discutir, e eu acho que existe mais de uma maneira de interpretar essa porção do hino, né? Se trata de uma união, uma coincidência de opostos, né, que sugeriria uma leitura heraclitiana, que eu acho que tem toda a razão de ser, né? Então, os colegas que estão nos escutando aí vão concordar comigo, acredito, né? Mas eu acho que também tem
existe uma possibilidade existe um certo diálogo com uma tradição pitagórica, né? Uma releitura do pitagorismo, né? Pensando na harmonia, né? Uma certa dualidade básica do universo, né? Aqui eu estou pensando na tabela dos opostos, né? Mas acho que é uma questão para se discutir também, né? Não sei se os colegas depois vão se interessar por isso, né? Mas eu acredito que isso tudo tá aqui em jogo, né? Eu acredito que isso tudo esteja em jogo. E aí o problema principal colocado é se Zeus, ele da reordenação do universo, né? A diacosmesis, ele já harmonizou, ele já sabe todas as características do universo, ou não, né? Isso tudo está em jogo na maneira como a gente interpreta esse perfeito que o Cleanthes utiliza aqui, né? É óbvio que eu estou falando sobre a opinião do Cleanthes, né? A gente sabe muito bem que existem outras posições sobre a providência divina dentro do estoicismo, né? Mas eu acredito que eu sugeriria que para o Cleanthes, aqui nesse poema, pelo menos, o mal humano ele é relevante somente do ponto de vista humano, né? E pouco a pouco, quanto mais o ser humano ele se inteira da razão divina, que é uma que se inteira das características dessa razão divina, né? E, sobretudo, se inteira de que a própria alma humana é uma porção dessa razão divina, ele, ele, ele se dá conta da obrigação que ele tem de louvar essa razão divina, né? E se dá conta da irrelevância que tem, a irrelevância que tem do ponto de vista cósmico, né? Aqui eu não estou falando do ponto de vista ético, né? Porque eu não estou aqui abolindo a discussão sobre os vícios éticos nem nada. Estou falando do ponto de vista cósmico, da relevância que tem o mal para Zeus, né? Eu acredito que esse aspecto, esse uso do perfeito, serviria justamente para dizer que essa providência, desde o começo, ela já, de certo modo, determinou todas as características do universo. Mas isso é discutível, né? Claro. Então, e nem estou dizendo que o Cleanthes tenha pensado isso em todos os fragmentos, né? Mas aqui é a interpretação que eu gostaria de propor para os nossos colegas, né? Bom, então aqui existe o Johann Thom, né, esse professor, ele vai abordar essa questão, né, na obra de 2005, né, justamente para falar sobre essa dupla herança heraclitiana e pitagórica, né, do que o poema exprimiria, né. Se para Zeus o que não é amado, então, de certo modo, as duas coisas coincidem, né? Ou se haveria, de certo modo, uma harmonia dos opostos, né? Bom, eu acho que a gente depois passa para a discussão com os colegas. Eu vou pedir para o Aldo passar para o slide seguinte sobre a recalcitrância humana. No slide seguinte, legal, muito obrigado, Aldo. Aí aqui existe realmente uma parte importante sobre as características desse mal humano, né? E aqui, de novo, o Cleanthes ele controla muito bem as referências ao cânone,
e as referências a certos argumentos que aparecem não só em poemas pitagóricos, mas em poemas órficos também, né? Essa ideia de que a razão ou que a ordem divina ela está muito próxima do ser humano, mas que o ser humano é incapaz de ver e de ouvir a razão divina, a ordem divina, ela aparece também em certos poemas órficos, né? Então, de modo que a razão una e sempre eterna de tudo vem a ser. E aí eu continuo a leitura aqui. Dela fugindo, a abandonam, quantos são os maus entre os mortais. Malfadados, eles almejam sempre a aquisição de bens, e não enxergam a lei comum de Deus, nem a escutam. Se a obedecessem, teriam uma vida boa com inteligência. Mas, de novo, eles se precipitam sem virtude, cada qual em algo distinto, uns demonstrando um esforço beligerante por fama, outros convertidos em pós do lucro sem qualquer ordem, e os demais a indulgência e as atividades prazerosas do corpo. Em outro momento, são trazidos a outras coisas, arrojando-se. Elas se transformam totalmente em suas opostas. Então aí vocês estão vendo metade de um verso totalmente não foi transmitido no manuscrito. E é justamente nesse ponto aí que essa professora, a Dragona Monaco, essa professora grega, ela sugere a alegoria das pedras roladas, né? Então aí poderia haver uma referência a essas pedras que são trazidas de uma coisa a outra, né? Em outro momento são trazidos a outras coisas, né? Epalotedala ferontai. Então, essa é uma ideia que é importante para a citação para a alegoria das pedras roladas que o Crisipo faz e que consta nas noites áticas, né, do Ausônio. Então, isso é importante. Então, aqui nós temos claramente uma discussão ou uma exposição sumária sobre quais seriam os erros ou que seriam os principais indiferentes, vamos dizer assim, né? Os indiferentes para a teoria ética estoica, né? Esses indiferentes que são referentes à fama, aos prazeres do corpo e às riquezas, né? E a característica dessas pessoas que são incapazes de notar a ordem divina é justamente o fato delas forcejarem por um bem aparente, né? Os nossos colegas, eles vão saber melhor do que eu do que nós estamos falando aqui, né? Então, em outro momento são trazidos a outras coisas, arrojando-se, elas se transformam totalmente em suas opostas. Então, acho que é 1 hora que tem que ter a nossa apresentação, Aldo? Ou posso... Pode seguir, pode seguir. Bom, eu vou passar para o slide seguinte, porque... bom, isso. Muito obrigado, Aldo. E aí eu deixo, do slide anterior, eu deixo aquelas perguntas, né? Como se resolveria cosmicamente, né, a existência do mal, né? Como que se justificaria a existência do mal? Seria meramente uma falha na Matrix? Ou o mal humano seria, do ponto de vista cósmico, irrelevante, né? Ou uma terceira resposta seria essa com 1000 aspas, né?
a ideia de externalidade negativa, né, que está no slide anterior, né? Então, depois a gente volta a discutir isso, né? Então, nós temos aqui a prece. Então, de novo, o Cleantes controlando totalmente o cânone, ele vai fazer uma referência às preces, que são comuns nos hinos religiosos, mas ele vai fazer uma prece filosófica, né? Zeus, todavia, todo dádiva de negras nuvens, soberano do raio, protege os homens dessa perniciosa ruína, dispersa tu, Pai, para longe de nossa alma e dá a capacidade de obter o bom juízo pelo qual, confiante, tu governas, tu... Som, alô, Danilo, de novo, som, caiu. Voltou? Agora voltou, né? Tá. É o meu equipamento aqui que falha. Vai e volta. Valeu. Zeus, todavia, todo dádiva de negras nuvens, soberano do raio, protege os homens, dispersa para longe essa perniciosa ruína. Perniciosa ruína é uma referência clara àquela anoia, né? Aquela loucura, e que aqui a gente, no contexto histórico, a gente tem que absorver a agnoia, né? A ignorância perniciosa, né? Essa é a perniciosa ruína. Dispersa para longe da alma e dá a capacidade de obter o bom juízo. Então aqui é o destaque que eu faço nessa prece, e o último destaque para fechar o hino, né, justamente, é a ideia de que louvar a razão divina, a partir do momento em que o estoico ele entende a relação que a razão humana tem com a razão divina, isso se torna uma obrigação desse filósofo estoico, né? Então, por isso que eu fiz esse destaque ali do lado, né? Esse é uma espécie de composição em anel, porque porque o hino, ao fim, ele convida a recomeçar o hino, ele convida a recomeçar o canto. Então, dizendo que a melhor coisa para o ser humano é sempre cantar, sempre inear a razão, inear as obras de Zeus. Então, essa é uma característica interessante também do hino. E eu acho que isso reforça essa ideia de que o hino tinha esse papel protréptico, né? Esse papel de convidar, de introduzir, mas também tinha um papel propedêutico, um papel depender de uma leitura guiada, né? Uma leitura comentada. Então, é isso. Eu tinha preparado outras coisas, mas se deu a nossa hora aqui, a gente já pode passar para o debate. Não sei o que o Aldo acha. Eu tinha preparado outras coisas aqui, só para... Se você observar, eu tinha falado sobre intertextualidade, né? Cito o hino, pequeno hino a Zeus e ao destino. No slide... Tá me escutando? Tá bom, então, ó. O slide seguinte é sobre intertextualidade, né? Aqui mostrando o hino que é muito mais famoso do Cleantes, né?
ele é citado 7 vezes, se eu não me engano, 4 vezes, né, se eu não me engano, só pelo epiteto, e que tem claras referências. Depois, no slide seguinte, já para a gente concluir a nossa conversa aqui, tem um outro ponto de intertextualidade com os fenômenos de Arato, né? Por Zeus comecemos, que os homens nunca deixamos inominado, providos de Zeus todos os caminhos, estão todos os foros humanos, e providos ao mar e portos, né? O hino a Zeus deixa isso bem claro também, né? Que nada se passa no universo sem Zeus, né? Sem a ação, sem a causa divina. E o Arato aqui, como ele é conhecido como um quase estoico, né? De certo modo, ele estaria fazendo referência a essa doutrina estoica aqui. E provavelmente em diálogo com o Cleantes, né? Agora eu peço para vocês observarem o quinto verso, né? Tu garkai genos eimen, né? Do gênero deles somos, que é basicamente a mesma ideia do quarto verso do hino a Zeus, né? Exugar genomesta, que eu reconstituí dessa maneira junto com Meyer, né? E com outros filólogos, né? Então, somos do mesmo gênero de Zeus, né? Por quê? Porque herdamos dele alguma coisa, né? Temos uma certa familiaridade com Zeus, né? Isso também está presente nos versos dourados pitagóricos, né? Aí tem outros pontos que eu acho que é de menos interesse. E o último slide, para aí encerrar mesmo a nossa conversa, que é falando sobre certos pontos dos versos dourados pitagóricos, né? A gente poderia abordar outros versos desse poema. Bom, uma discussão interessante aqui é a seguinte, né? Os versos dourados pitagóricos, eles são helenísticos, e se eles são helenísticos, eles são... quando eu falo em helenístico aqui, eu estou pensando no período que vai desde a morte do Alexandre até a Batalha de Actium, né, em 31 a.C. Os versos dourados pitagóricos, eles são helenísticos nesse sentido, e se eles são helenísticos, eles são anteriores ao hino a Zeus, ou o inverso, eles são posteriores. O principal argumento que o Johann Thom ele vai apresentar é o de que esses versos dourados pitagóricos eles poderiam ter sido um poema também protréptico da escola pitagórica já no período do século III a.C., né? E uma das marcas que ele aduz para isso é o fato de que o argumento, certas partes do hino, eles seriam mais apresentadas de maneira mais simples do que o hino a Zeus. O hino a Zeus, que é um artefato muito acabado comparado aos versos pitagóricos, né? Então aí, se vocês estiverem lendo a tradução, vocês vão ver que existe muito eco, né? Existe muito diálogo com o nosso hino a Zeus, né? Olha aí. Como ela pervade cada coisa, bem como a domina, conhecerás o que é direito, a natureza semelhante acerca de tudo, conhecerá que os humanos têm seus sofrimentos por escolha própria, miseráveis, os quais, embora perto do que é bom. Então, aqui o que é importante, só para mencionar aqui para os nossos colegas do GT, que esse poema do Cleantes, ele não foi à toa, né, que eu mencionei uma certa herança pitagórica, né? Então, acho que é necessário falar sobre Heráclito, naquela parte central do poema, mas também é necessário pensar sobre
sobre uma certa herança do pitagorismo, né? Então a gente sabe que nós sabemos que o Cleanthes ele tem uma obra voltada para a exegese do Heráclito, né? Mas o Zenão mesmo, ele já tinha uma obra de comentário a Pitágoras, né? Então acho que é um problema aí, né? Como conciliar essas duas heranças. E assim eu termino a conversa de hoje. Então não sei se contemplou um pouco. Fico feliz. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de fazer parte desse GT. Caiu de novo. Tá sem som de novo, né, Dani? Isso. Eu fechei o microfone porque ele vai dar um problemão aqui. Então eu vou abrir só para responder, tá bom? Tá certo. Porque ele sempre dá problema, né, Aldo? Perfeito, maravilha, obrigado. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo, né? Tá me ouvindo bem? Temos uma série de Vanessa adorou, Diogo Luz aplaudiu. O que o Diogo está falando aqui é uma observação que eu fiz, né? Que tem uma diatribe que Epiteto fala assim: o que resta para um velho se não cantar hinos a Zeus? Então, para mim, ele está claramente se referindo a Cleanthes, né? Claramente se referindo ao hino de Cleanthes. E é interessante como esse hino é tão pouco conhecido, né? Por que você acha que ele é tão pouco conhecido? De novo. Essa é uma questão interessante, Aldo. Assim, qual é o uso que o hino teve, né? Eu acho que é complicado, né? A impressão que dá, você está me ouvindo? Não? Perfeito, estou ouvindo bem. Peraí, de novo. Agora vai. Vamos lá. Agora você me ouve? Estou ouvindo, perfeito. E agora deixei de ouvir. Legal. Agora não. Eu acho que eu acredito que esse hino ele tenha tido um uso em algum momento escolar, né? Eu acho que algum uso escolar ele teve. Ah, que bosta. Putz. Eu acho que esse hino teve algum uso escolar mesmo, né? Mas você me ouve agora? Ouve? Ouvindo. Não? Estou ouvindo, perfeito. Tá me ouvindo, Aldo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, está perfeito. Acho que a internet ficou louca, né? Não? Ou assim? Ouve? Estou ouvindo perfeitamente. Tá bom. Você está me ouvindo? Legal. Eu acho que esse hino teve um uso escolar, para responder de maneira rápida e tosca, antes que o som legal. A minha internet que dá problema, então Não estamos ouvindo. Eu acho que Pode ouvir de novo? Espera aí, Aldo. E agora eu voltei a ouvir de novo. Espera aí, acho que eu vou ter que ir para minha área aqui, vou ter que me reconectar, rapaz. Eu vou ter que me reconectar aqui. Eu vou ter que conectar, porque acho que está começando a falhar demais aqui. Bom, tenta se reconectar. Enquanto isso, eu vou falando aqui um pouquinho. Vai lá. Eu vou sair
sair e voltar, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, estamos aqui assistindo ao final da palestra do Danilo Costa Leite sobre o hino de clientes, né? E amanhã, nós continuamos amanhã, às 21 horas, com 21 horas, não, perdão, das 19 às 21, com o Eduardo Boechat, doutor em filosofia da UFRJ, que vai falar sobre Pompeu e Posidônio, né? A política de Posidônio, os tempos de Pompeu e tudo mais. Então, esse evento tem o apoio da pós-graduação em filosofia da Federal de Sergipe, da pós-graduação em filosofia da Universidade de Brasília, da Cátedra Unesco Arcai e do estoicismo artesanal. É isso aí. Estamos aqui, vamos esperar mais um pouquinho para a gente se despedir, desculpe, do nosso Danilo, mas foi uma excelente palestra de toda forma, né? E com certeza eu não tinha ideia da riqueza desse poema, né? É outra coisa quando a gente tem um poema na nossa língua, uma peça de literatura fantástica. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que não voltará. Estudar o grego exige uma certa perseverança, né? Porque literalmente você começa do zero de novo, né? Como fosse criança pequena. Bom, pessoal, eu acho que o Danilo se foi. Eu acho que não. Temos aqui o Joelson. Ô, Joelson, faz uma companhia enquanto a gente espera o Danilo aí, ver se ele volta. O que você achou? Tá bom? Eu achei muito interessante, muito denso, realmente, um trabalho de filologia, não é? Interessante, um nível altíssimo, realmente. Né? Em poucos versos, impressionante capacidade. Isso. Mas dá uma impressão, poxa, era só uma provocação que eu queria fazer. Dá a impressão que quando você louva, né, a Zeus, ou é lícito você ir a ele, não nada se passa sem uma causa divina. Parece que Zeus é responsável tanto pela cura quanto pela doença. É verdade. E como você louvar algo assim? Não é? É interessante isso. Tese, né? A tese do Parece que Deus não pôde fazer as coisas perfeitamente. Né? Ele pede desculpas, né, por isso. Né? Isso, você... Porque se você não tira a responsabilidade de Zeus, também tudo será culpa. Voltei, opa, no caso agora dele, vai. Né? Danilo, a gente estava fazendo uma provocação aqui. Legal. Aldo, porque dá a impressão que Zeus é tanto responsável pela cura quanto pela doença. Né? E como louvar algo assim? Só que a gente também não pode colocar, né, a responsabilidade do mal em Zeus, porque seria uma justificativa para fazer esse mal. Então, para mim, é uma coisa ainda complicada no estoicismo, como se dá essa liberdade diante de Zeus, né? Como se dá essa liberdade, né? O determinismo físico, mas uma certa liberdade da vontade. Mas a vontade também não pode querer algo do que o seu próprio bem. Então, é uma relação aí, né? Que, para mim, ainda é confuso. De onde vem o mal, né? É como o Deus cristão, né? Olha, não pegue, mas eu vou colocar essa árvore aqui no meio do jardim, né? Com fruto, mas não coma esse fruto, né? Eu estava vendo sobre a paixão em Zenão, né? Ele fala que do impulso excessivo surge um mau juízo. Crisipo fala que do juízo surge o impulso, mas o impulso está aí. Ele é da natureza, e se ele é excessivo, isso é uma estrutura cósmica dele ser assim. Não é? Então, é uma coisa para se pensar.
O Danilo, é legal que ele, na fala dele, ele coloca aquelas três possibilidades, não o mal irrelevante, né? Pode ir né? Ou é causado pelos humanos mesmo, né? Me parece. Entendi que o cliente faz essa direção, né? Ou ainda existe um defeito na Matrix, né? Isso. Então, acho que existe aquela resposta famosa de que baseada um pouco no Timeu do Platão, né? De que o Crisipo teria evocado isso, né? Uma espécie de externalidade negativa, vamos dizer assim, né? Que é aquela resposta, assim, você precisa executar um projeto, de certo modo, mas esse projeto, ele implica numa... Vamos dizer, quanto mais você avança num determinado projeto, existem certos parâmetros que deixam de ser escolhíveis, vamos dizer assim, né? Então, o caso do Timeu é famoso, né? O crânio humano, ou ele vai ser um pouco mais delicado para abrigar um cérebro maior, ou ele vai ser um pouco mais grosseiro, mas o cérebro vai ser menor, né? Então a escolha é um cérebro, um crânio um pouco mais delicado, né? E que isso seria uma externalidade negativa, né? A consequência ruim é que a cabeça humana é mais frágil do que poderia ser, né? Vamos dizer assim, né? Essa é uma explicação que eu chamei de externalidade negativa, vamos dizer assim, né? Você tem um projeto para executar e você não consegue oferecer o melhor parâmetro para todas as características daquele produto que você vai entregar, vamos dizer assim, né? Tô fazendo uma comparação bem tosca, né? Mas... Não, esse é o ponto. Isso eu estava na dúvida sobre o que ia apresentar na sexta-feira. Acho que vou falar justamente sobre isso, um pequeno texto que Epiteto diz, né? Ele personifica Zeus e Deus fala para ele: Epiteto, se eu pudesse, eu faria teu corpo também sob o teu comando, também sob o teu encargo, mas eu não pude fazer isso. Quer dizer, aí ele fala, mas o que eu pude fazer? Eu pude fazer as coisas que dependem de ti, né, as coisas, certas operações mentais estejam totalmente sob o teu controle, estejam totalmente sob o teu encargo. Reflete isso que você está falando. Né? E tem uma teoria antiga de Crisipo, que aparece em Aldo Gélio, que Aldo Gélio diz que quando o Logos cria o mundo, por assim dizer, né? Lançando as redes causais e tudo mais, ele não pode antecipar as interações entre essas redes causais. E daí que vem as doenças, por acaso, por exemplo, né? Daí que vem os tumores, porque Deus, né? O Logos, o que tem muitos nomes, não poderia ter criado tumores e doenças e tudo mais. Eu acho essa tese muito interessante, e porque se une também a uma ideia de que nós temos um papel a cumprir, temos um papel a cumprir na natureza, temos uma tarefa, não temos que ajudar a natureza, literalmente. Né? Eu acho essa ideia bonita. Eu estava na dúvida sobre o que eu vou falar. Vou falar sobre isso na sexta-feira, vou aproveitar. Legal. Por isso que no poema tem lícito buscar a Deus. Não é obrigatório. É lícito, né? É legal, é uma ordem, mas realmente... eu acho que talvez seja o meu português que tenha complicado um pouco o Cleantes, né, tadinho, né? Onde quer que ele esteja, né? A alma dele deve estar voando, porque segundo ele... Poesia não tem jeito, poesia é intraduzível, né? Intraduzível. O seu esforço é fantástico, realmente. É porque eu já tinha lido isso em inglês, mas é outra coisa você ler em português. Você se apropria de uma forma que não se apropria lendo, mesmo que seja em inglês. Mesmo. Então, eu acho fantástico. Eu espero que esse livro saia o mais rápido possível. Né? Sim, eu também. Legal, obrigado, Aldo. Muito obrigado, viu? O Diogo aqui falou que esse exemplo do crânio também é usado pelos estoicos. Isso. Os estoicos adoram o Timeu, né? Os estoicos, eles são... A origem é o Timeu, Eu queria só fazer uma correção,
errata, né? Eu falei Alsônio, mas é Aulogélio. Você lembrou, é Aulogélio, isso aí, isso aí. Aulogélio 717, esse aí eu sei até de cor. 500 mil vezes falei Alsônio e é Aulogélio. Desculpa, eu achei pessoal, interessante. desculpa os ouvintes, me desculpa. Nunca tinha ouvido não, Alsônio. Não é Alsônio. Alsônio sabe por que eu lembrei do Alsônio? Porque alguns poetas romanos, eles escreviam homenagens ao Cleantes, e um deles é o Alsônio, entendeu? Entendi. E aí, Aulogélio, Alsônio, minha cabeça uma doideira. Me desculpa, pessoal, me desculpa. Danilo, realmente foi um fantástico, né? Eu acho que o Joel pode concordar comigo, né? Eu falei, vocês vão ter uma coisa. Eu anunciei. Eu falei que o Danilo ia arrebentar, né? Sim, foi. Como dizia antigamente, acho que, enfim, fantástico, agradecemos muito e vamos em frente no GT e esperamos que esse livro saia logo, né? Porque vai ser uma contribuição notável para os estudos do suicídio no Brasil. E fantástico, sem palavras. Palavras finais? Muito obrigado. Queria agradecer muito a audiência, me pedir desculpa por qualquer imprecisão aí, pelo meu equipamento que dá problema mesmo, não tem jeito. Agora eu tô com o celular da minha esposa, então queria agradecer publicamente minha esposa, que sempre me apoia aqui. Então, valeu, pessoal. Fico muito feliz de fazer parte do GT. Vamos em frente. Vamos lá. Muito obrigado. Então, até amanhã. E até amanhã, às 19 horas, quando a gente vai receber o Eduardo Boechat para falar de política e Poseidon de Rhodes. Fantástico. Boa noite a todos.